Olá, a nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo num material bem... Muito pessoal. É uma coleção de anotações, tem quase uns manifestos ali no meio, E uma análise de história de família, né? que vai fundo na ideia de legado, nos padrões que atravessam gerações. Exato. E na jornada que é bem dolorosa, às vezes, de tomar consciência de tudo isso. A gente parte de uma reflexão que é quase teológica. E chega numa história muito específica de rupturas e de vínculos. E o nosso objetivo aqui, eu acho, é tentar entender como o passado de uma família pode, de um jeito silencioso, sabe, moldar o presente. E, talvez o mais importante, qual é o custo de manter o que os textos chamam de paz superficial? Isso. Em vez de buscar uma cura de verdade, né? Exato. O ponto de partida é uma ideia que vem da Bíblia, do livro de Êxodo, que é grandiosa e um pouco assustadora ao mesmo tempo. Fala de uma bênção que pode durar 1000 gerações. É uma promessa imensa. Quase inconcebível. Mas a pergunta que essas anotações levantam é: e quando não são bênçãos que são passadas para frente? O que acontece quando o que se herda são ciclos de dor e, principalmente, de silêncio? É uma questão fundamental. E essa dualidade é o motor de toda a análise que a gente tem aqui. Sem dúvida. Ok, vamos começar a desempacotar isso, então. A base de tudo é Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Certo. Que diz: "E faço misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos." 1000 gerações. É difícil até de imaginar. A gente está falando de dezenas de milhares de anos. É a ideia de que uma escolha sua, hoje, pode ecoar por um futuro que a gente nem consegue conceber. E o fascinante é a interpretação que os textos propõem, que não é só sobre longevidade biológica. Não de jeito nenhum. A ideia é a de uma herança espiritual. É como se a fidelidade, a saúde emocional e espiritual de uma geração criasse um ambiente. Um ecossistema. Um ecossistema perfeito. O que a gente cultiva hoje vira, literalmente, o solo onde os nossos descendentes vão pisar amanhã. E esse solo pode ser rico ou pode ser tóxico. Pois é, e é exatamente aí que a análise ganha uma atenção dramática. Porque as fontes colocam esse ideal de solo fértil de um lado E do outro, uma realidade familiar bem mais dura, resumida numa frase curta e, cortante: famílias grandes, vínculos frágeis. nossa, Descreve uma dinâmica onde a paz é mantida à base de silêncio, daquela recusa em abordar conflitos para não gerar desconforto. o famoso deixa pra lá pra não criar caso. Exatamente. E essa recusa, esse silêncio para manter a paz, ele tem um custo. E as fontes são quase obcecadas com uma ideia que se resume numa frase: a conta chega. A conta chega. E é importante dizer, isso não é sobre punição divina, karma, nada disso. É sobre uma consequência histórica, quase matemática, que é inevitável. Peraí. Como assim uma consequência matemática? Pensa como se fosse uma dívida emocional. As decisões que não foram conversadas, os ressentimentos que foram engolidos, os conflitos evitados, tudo isso não some. Vai acumulando juros, de geração em geração. E um dia, essa dívida se manifesta no presente. E como ela se manifesta? Como distanciamento, como relações superficiais onde ninguém se conhece de verdade e, no limite, como rupturas completas. A conta que chega é o resultado acumulado do silêncio. Entendi. Não é um raio caindo do céu, é um vazamento que ninguém consertou por décadas e que um dia faz a parede desabar. Exato. E para isso não ficar só na teoria, o autor dessas anotações fez uma coisa muito corajosa. Ele mapeou a própria família. Voltou até a bisavó para entender como essa conta chegou na prática. É quase um dossiê. Exatamente. A análise foca na linhagem materna. Começa com a bisavó, Persília, passa pela avó, Nadir, e chega na mãe, Rosa. E olhando para essas 3 mulheres, o que salta aos olhos? Um padrão muito claro: a ausência da figura masculina e mulheres que, por circunstâncias diferentes, assumiram sozinhas a criação dos filhos. E qual o impacto disso geração após geração? O impacto é profundo. É o que a psicologia sistêmica familiar, especialmente um teórico chamado Murray Bowen, chama de processo de transmissão multigeracional. É um nome complicado.
É tipo uma receita de bolo que nunca foi escrita, mas que todo mundo na família segue. Se a sua avó aprendeu que para sobreviver tinha que engolir o choro e resolver tudo sozinha... Ela ensinou isso pra mãe, não com palavras, mas com um exemplo. Perfeito. E a sua mãe, por sua vez, te passou essa mesma receita de autossuficiência forçada. Não é culpa de ninguém, sabe? É um software emocional sendo copiado de um HD para o outro. Nossa, essa imagem do software emocional é muito forte. E a análise fica ainda mais interessante quando descreve a geração atual, os 5 irmãos e seus casamentos. Pois é, porque aí você junta as duas coisas, né? Cada união é o encontro de 2 desses softwares. E muitas vezes os 2 já vêm com seus próprios bugs de separação. Exatamente. É como se cada um chegasse para o casamento com 2 malas. Só que uma delas, a mala da família, a pessoa nem sabia que estava carregando. Vamos pegar um exemplo concreto que as fontes dão. O casal Cristina e Fábio. Ele vem de pais separados, precisou assumir responsabilidades muito cedo. E ela vem dessa linhagem que a gente estava falando, de mulheres fortes e meio solitárias. Como essa conta chega para eles no dia a dia? É na hora de decidir sobre as finanças, é na dificuldade de pedir ajuda. É exatamente nesses pontos. A conta aparece nos pequenos atritos. A autossuficiência, que foi uma ferramenta de sobrevivência para a mãe e para a avó da Cristina, pode se manifestar no casamento dela como uma dificuldade em ser vulnerável, em dividir o fardo. Isso. E o Fábio, que talvez tenha aprendido a ser o resolvedor de problemas, pode ter dificuldade em lidar com uma parceira que parece não precisar dele. Eles acham que estão brigando por causa de dinheiro. Exatamente. Mas na verdade estão brigando por causa de um padrão que vem lá da bisavó Persília. E isso se repete nos outros casais. O texto também menciona Sidney e Ana Paula. Sim. E esse é um ponto crucial. O padrão se manifesta de formas diferentes. Ana Paula, por exemplo, vem de um contexto de pais que ficaram casados, o que parece mais estável. Mas haviam outras dinâmicas, outras regras não ditas, talvez outras formas de silêncio. Então o que se encontra não é uma fragilidade se unindo à outra, mas 2 conjuntos complexos de regras não ditas que se chocam. O que as fontes parecem deixar muito claro, e isso é o mais trágico, é que essa superficialidade não nasce da falta de amor. Exato. Nasce de um mecanismo de proteção aprendido. O silêncio vira uma estratégia para evitar a dor do conflito, para não balançar o barco. Só que o custo dessa estratégia é a ausência de um vínculo profundo. De intimidade real, é a metáfora bíblica que as próprias fontes usam muito bem. A casa é construída sobre a areia. De longe, parece ótima, tem uma fachada bonita... mas não aguenta a primeira tempestade. Nenhuma. Seja uma crise financeira, uma doença ou só o desgaste do tempo. E no meio dessa análise toda, psicológica, teológica, as fontes trazem uma analogia que me pegou totalmente de surpresa. Ah, eu sei qual é. Da história do Brasil. Independência ou morte. A princípio parece um exagero, não? O que essa frase quer dizer no contexto de uma família? É uma metáfora brilhante. E não é um exagero se você entende a lógica. A ideia é que muitas famílias vivem sob essa paz aparente que, na verdade, é uma forma de colônia. Uma opressão silenciosa. Disso. Uma opressão exercida por regras não ditas que ninguém ousa questionar. Não se fala de dinheiro na mesa, não se chora em público, a gente resolve nossos problemas sozinhos. São as leis não escritas dessa colônia. E o grito de independência nesse caso seria o quê? Seria a confrontação consciente com esses padrões. É o momento em que alguém na família ousa dizer: peraí, por que a gente nunca fala sobre o que a gente sente de verdade? Ou eu não concordo com isso e não vou mais participar desse silêncio. Exato. É um ato de ruptura. E como em qualquer independência, é visto como uma ameaça ao status quo. Essa Por isso, é a minha independência ou morte. Ou a família declara independência desses padrões, ou o sistema antigo leva os vínculos à morte lenta. Mas o material deixa bem claro que não é uma guerra de terra arrasada. A proposta é romper sem destruir. Perfeitamente colocado. Então não é sobre queimar as pontes com a família. Não. É sobre talvez reconstruir essas pontes sobre uma fundação mais sólida. O objetivo não é apagar a história. Isso é impossível. É transformar o legado dela. Não é negar de onde se veio, mas escolher para onde se vai.
É olhar para a receita de bolo da avó, agradecer, mas se dar a liberdade de dizer, olha, a partir de hoje eu vou adicionar um ingrediente novo ou tirar um que não faz mais bem. E essa atitude nos leva direto para a figura que, para mim, é o clímax de toda essa reflexão. A geração ponte. A geração ponte ou o homem ponte. Sim, é aquela geração, às vezes um único indivíduo, que toma consciência de tudo isso e decide, de propósito, absorver a dor e não passar para frente. É a pessoa que recebe o software com o vírus do silêncio E em vez de só copiar, decide parar, formatar o HD e instalar um sistema novo. É um ato de responsabilidade monumental. Espere um pouco. A ideia de geração ponte é linda, mas não é um fardo pesado demais para uma pessoa só. Ela basicamente tem que resolver o trauma de gerações inteiras. Isso é realista? É uma pergunta excelente. E é um fardo imenso, sem dúvida. Os textos não romantizam isso, não. Ah, bom. Ser a ponte significa suportar o peso de dois lados. O lado do passado, que vai resistir à mudança, e o lado do futuro, que ainda não existe. E significa ser incompreendido, imagino. A família pode te ver como o problemático? Justamente. Aquele que está criando caso, porque está quebrando o pacto de silêncio. Mas a alternativa é a repetição automática. A escolha não é entre um caminho fácil e um difícil. É entre a dor do crescimento Essa é a e a minha dor da família. estagnação. Exato. Ser a ponte é escolher construir ativamente sobre a rocha, mesmo que isso signifique carregar pedra pesada e sujar as mãos de cimento. Uau! Então o que a gente viu foi uma jornada e tanto. Foi. Começamos com essa visão inspiradora de um legado de 1000 gerações, mergulhamos na realidade dolorosa de como ciclos de dor e silêncio se perpetuam Quase de forma invisível. e terminamos com esse chamado à ação, a responsabilidade de se tornar uma geração ponte. A grande lição que fica, para mim, é que legado não é destino, é construção. Sim, e que aquela paz superficial mantida pelo silêncio é muito mais perigosa no longo prazo do que o desconforto de um conflito honesto. A transformação exige coragem, A coragem de nomear o que nunca foi dito. de sentir o que foi suprimido e de construir algo novo no lugar. Deixa um bocado para se pensar. Com certeza. E as fontes nos deixam com uma questão final que serve para qualquer um refletir, eu acho. Qual seria? A pergunta não é se a gente está recebendo uma herança emocional, porque isso é inevitável. Todos nós recebemos. A pergunta é, a gente está só repetindo essa herança inconscientemente como um programa de computador? Ou a gente tem a coragem de transformá-la? O que nas nossas próprias histórias precisa de um grito de independência para que uma paz verdadeira possa finalmente começar a ser construída? Exatamente essa.